Entre os anos 1690 e 1700, paulistas e portugueses começaram a explorar grandes quantidades de ouro no interior do continente americano, no território que depois viria a ser chamado de Minas Gerais. Esse movimento foi tão importante que provocou mudanças profundas em escala mundial. Mais gente passou a circular entre os continentes, assim como animais e plantas foram levados de um lugar para outro. Até mesmo algumas doenças se espalharam pelo mundo inteiro. Conhecimentos diversos foram trocados entre os povos e o comércio se intensificou. Em Minas Gerais, o ouro e as pedras preciosas deram origem a grandes fortunas. Desde o início, a mão de obra escrava foi utilizada no trabalho de garimpo, em uma exploração que envolvia a coroa portuguesa e muitos aventureiros. Sabará foi uma das regiões mais ricas e importantes daquele período. Na antiga vila de Sabará e em seus arredores, viveram milhares de escravos libertos e livres. Essas pessoas de origens tão variadas deixaram inúmeros relatos de suas vidas e de suas visões de mundo. Os vestígios materiais que produziram também foram abundantes. Entre eles, destacam-se os objetos que eram usados no dia a dia e a arquitetura das casas, pontes, praças e igrejas. A música da época refletiu a diversidade social e cultural de Minas Gerais. Instrumentos de origem africana e indígena formaram a base das sonoridades mescladas presentes em festividades populares e em muitos encontros particulares. A música que se ouvia nas igrejas, apesar de seguir padrões europeus, também incorporou aspectos daquela realidade. O padre João de Deus de Castro Lobo se destacou como um dos principais compositores mineiros dos séculos XVIII e XIX. Homem pardo, ou seja, descendente de europeus e africanos, ele viveu grande parte de sua vida em Ouro Preto e Mariana. Em suas composições, Castro Lobo apresentou novas tonalidades para elementos tradicionais da música sacra e orquestral. Muitas de suas obras sobreviveram em manuscritos que chegaram até os dias atuais. Os manuscritos são muito valiosos para os historiadores. Boa parte deles foi preservada e está armazenada em museus, bibliotecas e arquivos. Eu sou Eduardo França Paiva, eu sou professor do Departamento de História da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E nós estamos aqui em Sabará hoje. Esse é um arquivo, a Casa Borba Gato, um dos mais importantes de Minas Gerais e do Brasil. A documentação que existe aqui é riquíssima, tem sido trabalhada por uma série de historiadores ao longo do tempo e eu mesmo passei boa parte da minha vida profissional trabalhando com esses documentos e com alguns personagens que fazem parte dessa história. No arquivo, os profissionais especializados, que são chamados de arquivistas, fazem a limpeza, organização e classificação dos documentos, permitindo que pesquisadores possam estudá-los. Atualmente, a equipe da Casa Borba Gato e alguns pesquisadores estão digitalizando o acervo. O objetivo é permitir que qualquer pessoa interessada possa acessar os documentos pela internet, de qualquer lugar do mundo. Dessa forma,
Muitas pessoas que viveram em Minas Gerais e deixaram suas experiências registradas nos documentos poderão contribuir para contar a história do mundo dos últimos 300 anos. Há muitos tipos de documentos aqui, entre eles inventários pós-mortem, procurações, alforrias e principalmente os testamentos, que são documentos feitos ou ditados pelas pessoas que estavam diante da morte, que se sentiam próximos à morte. E nesses documentos, essas pessoas diziam quem eram, a filiação, o que tinham como bens materiais, as crenças, as ideias, as formas de agir, de pensar, tudo isso era registrado. Eram verdadeiras autobiografias e muitos desses documentos foram ditados por ex-escravos e principalmente por ex-escravas, por mulheres que compraram muitas vezes suas alforrias, se transformaram em senhoras de escravos e antes de morrerem ditaram os seus desejos e também a sua própria trajetória. Entre os testamentos que estão guardados aqui na Casa Borba Gato, existe um especial para mim. Ao longo das minhas pesquisas, eu encontrei esse testamento que foi ditado por uma ex-escrava chamada Bárbara Gomes de Abreu e Lima. Eu, Bárbara Gomes de Abreu e Lima, estando em meu perfeito juízo e entendimento, e temendo a morte, por não saber o que Deus fará de mim quando me levar, faço este testamento na seguinte forma. Essa mulher extraordinária nasce escrava em Sergipe del Rei, como se chamava na época. Como escrava, foi para a cidade da Bahia, Salvador, e de lá para a região central de mineração nas Minas Gerais, aqui em Sabará. Declaro que sou natural de Sergipe del Rei, filha legítima de Antônio Benguela e de sua mulher Maria Gomes do Gentio da Mina, escravos do capitão Francisco Gomes de Abreu e Lima. Declaro que me alforriei nestas minas e que não tenho herdeiros. Aqui ela comprou sua alforria e pagou por ela. Além disso, ela ascendeu economicamente e socialmente. Ao fim da vida, em 1735, quando ditou seu testamento, Bárbara era uma mulher rica, senhora de vários escravos, de muitas joias, uma mulher que se vestia com os melhores tecidos e uma mulher que conectou, sem sair daqui, conectou o local e o global. Declaro que possuo vários cordões de ouro, uns brincos de aljôfar, uns botões de ouro, umas argolinhas de ouro, uma bola de âmbar, uma volta de corais engranzados em ouro, um coral grande com ouro e uma figa pendurada. Possuo 3 escravas chamadas Teresa, Inácia e Ana, todas de nação mina. Possuo também 2 crioulinhas, por nomes Clara e Maria, e 2 crioulinhos por nomes Manuel e Leonel. Pelo valor de 25 oitavas de ouro, o crioulinho Leonel receberá sua carta de alforria. Sem querer, Bárbara nos legou a nós, historiadores, uma história extraordinária que fala sobre ela e que fala sobre outras tantas mulheres ex-escravas que, como ela, viveram aqui, testaram e legaram sua história para a posteridade. Possuo uma morada de casas em que vivo, no largo da igreja matriz desta vila, que comprei de Domingos Ferreira de Souza.
Meu corpo será sepultado na igreja matriz onde ocorrer meu falecimento. E por não saber ler nem escrever, pedi a Antônio Carlos Moreira de Sampaio que por mim fizesse este testamento. Vila Real de Sabará, 12 de julho de 1735. Meu nome é Douglas Lima, eu sou historiador e morador de Sabará. Às vezes a gente esquece que documento histórico não se resume a papel manuscrito ou papel impresso. Existem vários outros tipos de documentos, de registros, que são fontes para o historiador, que são a base do conhecimento, das nossas pesquisas e do nosso entendimento do passado. Então, quando a gente anda nas ruas aqui em Sabará, quando a gente observa o traçado dessas ruas, as edificações, os chafarizes, as pontes, tudo isso também é registro, tudo isso também é testemunho das pessoas que viveram no passado. Então, Sabará foi um lugar que recebeu gente vindo do mundo inteiro. E essas pessoas trouxeram os seus conhecimentos, as suas experiências de vida, a sua cultura, a sua forma de ver o mundo. E tudo isso contribuiu para fazer o que essa cidade se tornou. As fontes do arquivo, as peças do museu, o traçado das ruas, as edificações, são um conjunto documental. E pela importância de Sabará, pela diversidade de experiências que ocorreram em Sabará, o que a gente tem aqui é um conjunto documental que conta a história do mundo. Esse conjunto tão rico de fontes, esse conjunto é um patrimônio documental da humanidade, que a gente precisa conhecer e preservar.